Boa noite, pessoal. Acho que nós já estamos ao vivo aqui, né? Vamos falar hoje, vamos dar continuidade àqueles assuntos das prioridades, tá? Antes, né? Ou para que possamos ser enviados, nós precisamos conhecer quais são as prioridades na nossa vida. Deixa eu abrir aqui. Bom, a gente vai ver lá em Efésios, no capítulo 6, tá? Vamos lá. Então, nós vamos falar sobre 4 aspectos que fazem parte da nossa família, que são os filhos, pais, maridos e esposas. Olha só, o texto base que eu vou usar para falar sobre a família é Efésios capítulo 6, tá? Então, você pode abrir nesse texto, né? E como eu comentei das outras vezes, nas outras reuniões nossas, sobre prioridades, eu quero dar uma introdução. Bom, por que a gente está vendo sobre prioridades? Porque para sermos enviados por Deus como flechas, né? Nós somos flechas que precisamos atingir o alvo. O alvo que são as pessoas, né? As pessoas que vão vir a conhecer a palavra do Senhor. Para sermos enviados, nós precisamos estar prontos, né? Porque ninguém envia uma carta, por exemplo, que não está pronta. Tá? Então, a gente precisa estar pronto, e para estar prontos, nós precisamos organizar as prioridades na vida da gente, porque as coisas de Deus, elas são feitas sempre com ordem e decência e organização, tá? Então, nós vimos, né, em outros vídeos sobre que Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele é prioridade primeira na nossa vida. E esse relacionamento, ele vai se dar através da oração. Falar com Deus é o principal. Uma pessoa que acredita em Deus, ela precisa se relacionar com Ele através da oração, né? Agora, a segunda coisa que nós precisamos priorizar na nossa vida é a nossa família, tá? A família, ela é um projeto do coração de Deus. Quem criou a família foi Deus, né? Quem inventou tudo isso foi o Criador, tá? A família é a base da sociedade. Então, nós ainda hoje, né, no final dos tempos, nós precisamos entender que existe direcionamento para cada função nossa dentro da nossa família, para que a nossa vida seja harmônica, seja uma vida de paz, né? Para que a gente possa colher bons resultados, tá? Então, tudo, a nossa vida lá fora, as outras áreas da nossa vida, como saúde, trabalho, amigos, tudo isso depende de como está a nossa casa, como é a realidade dentro da nossa casa. Isso interfere totalmente em quem nós somos lá fora. Então, se as coisas dentro de casa não estão bem, né? Se o relacionamento entre marido e mulher não vai bem, entre pais e filhos, né? Isso já começa a refletir os resultados no trabalho, na vida social, né? Com os amigos, e principalmente na igreja, tá? A gente precisa entender que o próprio apóstolo Paulo, ele direciona os seus filhos na fé, né, que seriam presbíteros, pastores, que seriam líderes religiosos, ele direciona essas pessoas a escolherem outros líderes que tivessem um bom testemunho dentro das suas próprias casas, tá? Então, isso está escrito, por exemplo, lá na primeira carta de Timóteo. Vamos ver se a gente
acha aqui. Primeira carta, não. Segunda carta. Aliás, não, eu tô na segunda, né? Peraí, vamos para a primeira. Quer ver? Aqui, olha, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, Paulo, ele diz assim para ele, no versículo 2, é necessário, não é, é o básico, entendeu? É prioridade. Portanto, que o bispo, ele seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Ou seja, ele tem que ter uma família. E ele precisa saber governar essa casa dele, porque se ele não sabe governar a família, a casa, como ele vai governar a igreja de Deus? A igreja de Jesus, né? É necessário que ele seja temperante, né? Que ele tenha domínio próprio, que ele seja sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja neófito. O que é um neófito? Um novo convertido, né? Para não acontecer que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Ou seja, pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na vergonha e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, que são líderes também. Então, o que Paulo está falando que é necessário? É necessário que nós tenhamos paz dentro da nossa própria casa, que nós tenhamos uma vida harmônica, para que então nós possamos dirigir ou direcionar a vida dos outros, né? Das pessoas, da própria igreja de Deus, né? Pati, seja bem-vinda, viu? E nós estamos em Efésios, capítulo 6 agora, tá? Que é o texto base que eu vou usar. Então, por isso que eu falo, né, e trago para nós que a família, ela é a segunda prioridade na vida da gente, né? Se a família não vai bem, muitas outras coisas também não irão bem, né, na nossa vida. Bom, então, dentro desse assunto, eu quero começar falando um pouco sobre os filhos, né? Porque antes da gente ser pai, ser mãe, né? Ser marido, ser esposa, a gente é filho, né? Então, aqui em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 6, Paulo, ele diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, aqui a gente já vê uma direção, tá, para os filhos, que é obediência e honra, tá? Obediência não é assim, é se submeter, é entender que existe uma autoridade estabelecida sobre a tua vida, tá? Então, você precisa submeter-se a essa autoridade maior que foi dada pelo próprio Deus, que é pai e mãe. E obediência não é pela metade, ou a gente obedece ou a gente desobedece. Não tem argumento, não existe meio termo, né? A palavra diz que nós devemos obedecer os pais, né? Porque os pais, eles têm uma visão de longo alcance na vida de um filho, tá? E também a palavra diz que nós devemos honrar os pais. Então, honrar entra muitas coisas. E a gente pode resumir a honra como o respeito máximo, né? Com relação ao pai e à mãe.
Lá em Provérbios, no capítulo 19, tem uma ampliação sobre isso. Olha só. Provérbios 19, 26 e 27 diz assim, ó. O que maltrata a seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Então, aqui já traz para nós uma noção básica do que se espera de um filho, né? Então, aqui está falando totalmente o contrário do que é honrar um pai e a mãe. Então, quando você não honra o pai e a mãe, quando você maltrata o seu pai, quando você fala com ele de qualquer jeito, sem nenhuma reverência, né? Sem nenhum tipo de respeito, tá? Quando você manda embora sua mãe, né? Quando você despreza, né? Você bate a porta na cara, você age como se nunca precisasse dela ou dele, né? Isso é desonrar, isso é envergonhar os pais, segundo a palavra de Deus, né? E isso é também deixar de ouvir a instrução. Agora, alguém que deixa de ouvir a instrução que vem dos seus pais, provavelmente, geralmente, ela não vai ouvir a instrução que vem de ninguém mais, de nenhuma autoridade. É alguém que governa a si mesmo, né? E é muito óbvio, né? Quem não se submete aos pais, dificilmente se submeterá a Deus. Porque o pai e a mãe são autoridades que nós vemos, e Deus nós não vemos, nós cremos pela fé. Então, se a gente não é capaz de honrar e obedecer a quem vemos, como vamos falar que honramos e obedecemos a Deus que nós não vemos? É muito mais difícil e é totalmente incoerente, né, da nossa parte. Então, a palavra diz que nós não podemos nos desviar da instrução que vem dessas autoridades para a nossa vida. Porque isso é para o nosso próprio bem, para o nosso próprio ensino, tá? Então, são princípios básicos que regem todo um relacionamento dentro da família, dentro da casa, né? Jesus, ele foi o nosso maior exemplo. Na verdade, ele é, porque ele está vivo ainda, né? Jesus é, não foi, é. Lucas, capítulo 2, conta para nós uma passagem que Jesus ainda era um pré-adolescente. E ele ficou lá no templo, conversando com os mestres da lei, né? Enquanto seus pais estavam indo embora. E depois, quando eles deram falta de Jesus, eles voltaram para buscar ele, desesperados, né? Porque ele não estava ali naquela comitiva, indo embora com o pessoal. Então, aqui em Lucas 2, 51 e 52, conta assim para nós. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então, Jesus, ele era submisso aos seus pais. Ele era obediente aos seus pais, né? E dessa forma, ele crescia em estatura, em graça, recebendo, né, o favor imerecido, né, o amor de Deus Pai, e em conhecimento, por quê? Em sabedoria, porque ele não desprezava a instrução dos seus pais, né? Ele se colocava em obediência aos seus pais, tá?
como um filho que honra, né? Um filho que respeita, tá? Então, a palavra submissão, ela significa entregar-se, submeter-se à vontade do outro, render-se voluntariamente à autoridade do outro. Isso é estar submisso, é quando você reconhece que existe alguém sobre a sua vida, tá? Bom, aí tem um detalhe. Aí você pode falar assim para mim: ah, mas você não conhece o meu pai e a minha mãe, por isso que você está falando isso. É fácil falar quando não se conhece a realidade dos outros, né? Esse é o mundo perfeito, certo? Apresentado pela palavra de Deus, né? Afinal de contas, o pai e a mãe de Jesus era simplesmente nada mais, nada menos que Maria e José, né? Duas pessoas maravilhosas escolhidas pelo próprio Deus a dedo para criar ele. Então, o que eu vou falar para você com relação a isso? Você que é filho, né? Nós temos que saber uma coisa muito importante que Jesus também nos ensinou. Para o cristão, a autoridade suprema, acima de tudo, de pai, de mãe, de marido, é Deus, tá? E é por isso que nós devemos estar submissos ao caminho de Deus através da sua palavra. Então, nós precisamos nos colocar submissos à vontade de Deus por meio da sua palavra. Porque, afinal de contas, nós não somos só filhos do nosso pai e da nossa mãe da terra. Nós somos filhos de Deus, que é o nosso pai do céu, tá? Então, nem todo mundo foi agraciado, né, com pais e mães que são tementes a Deus. E aí, nessa situação, o que fazer? Olha para Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Então, Jesus ele foi crescendo, não foi? E aí aconteceu uma ocasião que está relatada na Bíblia. Olha que interessante. Marcos capítulo 3, versículo 30. Não, vamos em Mateus. Mateus capítulo 12 é o mesmo relato, tá? Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Diz assim, olha. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar com você, Jesus. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o recado: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, para os seus seguidores, para os seus ouvintes, os seus alunos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer um que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Bom, de novo, o que Jesus ensinou aqui? Jesus ensinou que nós devemos amar e respeitar os nossos pais, sim, claro, isso é em qualquer circunstância. Porém, nós devemos estar submissos à vontade de Deus. Isso tem que vir primeiro do que a vontade do nosso pai e da nossa mãe. Essa é a verdade. Quando Jesus ele assumiu o ministério dele na terra, por volta dos 30 anos, ele teve um problema dentro da casa dele, porque a família dele queria proteger ele, né? A família dele queria evitar que ele fosse perseguido e acabasse numa cruz, numa morte de cruz. Então, até que as pessoas da família dele acreditassem nele,
houve um período, né? Um período a ser vivido por ele. E ele se colocou, então, em submissão a Deus, que é o Pai do céu. Entendeu? Ele escolheu fazer a vontade de Deus e não a vontade da mãe e do pai dele. E quando ele se posiciona debaixo da vontade de Deus, ele então consegue atrair a vida da mãe e dos irmãos dele. Porque Maria, a Bíblia conta que ela guardava no coração tudo que Jesus fazia. Ela sabia quem ele era, né, gente? Mas como mãe, aquele instinto de proteção, de não querer que nenhum mal acontecesse ao seu filho, né? Então, ele deixa aqui muito claro: qualquer um que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é verdadeiramente a minha família. Entendeu? Outro texto que traz uma noção disso para nós está em Lucas 11, 27 e 28. Mas deixa Mateus aberto, porque a gente vai voltar ali, tá? Ó, Lucas 11, 27 e 28, diz assim, ó. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, aqui ele já fala mais uma vez que, em primeiro lugar, vem a nossa obediência ao Pai do céu, né? Porque é necessário conhecer a palavra de Deus e guardar e praticar essa palavra. Então, se a sua mãe e o seu pai não conhecem a palavra de Deus, não praticam a palavra de Deus, como que eles vão direcionar a sua vida nessas questões mais profundas da sua vida? Né? Só que isso não te dá liberdade para desonrá-los, desrespeitá-los. Agora, obedecê-los já é uma outra questão. Porque se o pai e a mãe induz você ao erro ou ao pecado, você vai ter que fazer uma escolha. E essa escolha, ela vai ser sempre por aquilo que Deus te ensina. Entendeu? A sua obediência tem que ser a Deus, acima do pai e da mãe. Porque ele é a prioridade, né? Então, nós temos que ter muita sabedoria e discernimento para colocar isso em ação, né? Mateus 10, né? Como eu disse que a gente ia voltar, Mateus 10, no versículo 34 a 37, Jesus, ele fala assim, olha: Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai. Como que Deus pode trazer divisão entre um filho e um pai, gente? A única explicação é na questão que, se o pai ou a mãe não conhecem a palavra de Deus e induz o comportamento do filho ao pecado, à quebra da lei de Deus, vai necessariamente acontecer uma divisão por causa da escolha. Nós precisamos escolher a quem obedecer. Ou nós obedecemos a Deus e a sua palavra, ou nós obedecemos o pai e a mãe que estão no mundo. Entende? A questão é bem mais embaixo. Olha aqui, ó. Pois eu vim causar divisão entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha a cadeia de prioridades que entra na vida da gente.
Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim também não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim também não é digno de mim. Então, o que Jesus estava dizendo? Existe uma escolha. A quem você irá se submeter, né? E lá em Mateus 16, 26 e 27, ele diz assim, Jesus diz, pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem, que é Jesus, há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então ele retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, as nossas atitudes, as nossas ações, elas têm que ser, em primeiro lugar, em obediência a Deus e à palavra de Deus. Aquele filho que tem o pai e a mãe tementes ao Senhor, esse filho realmente é um privilegiado na terra. Nessa casa não haverá esse tipo de divisão que Jesus disse, porque é uma casa onde reina o conhecimento da palavra de Deus. Tá? Mateus 22, versículo 36 em diante, diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, eles se reuniram em conselho, né? E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Então, é necessário a gente entender essas coisas. Porque cada família, cada filho tem uma realidade dentro da sua casa. E nós não podemos ignorar e achar que o mundo é cor-de-rosa e que toda família tem Jesus lá dentro, entendeu? Então, nós precisamos saber como agir. O nosso primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso inclui todas as autoridades estabelecidas sobre a nossa vida, né? O segundo mandamento é semelhante a este, e é: amarás o teu próximo como você ama você mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, como que eu vou tratar o meu pai e a minha mãe que não são tementes a Deus? Ué, você vai tratá-los da mesma forma como você gostaria de ser tratado. Não tem segredo. Entendeu? Não é porque eles não conhecem a Deus que você vai puni-los. Você não foi chamado para punir as pessoas, os seus pais. Você foi chamado para servir a Deus em amor. Então, o que você não quer que façam contra você, você não vai fazer a eles. Então, você vai respeitá-los, né? Você vai tratá-los com dignidade, com amor, com tolerância, com paciência, com domínio próprio, né? E assim é a direção que vem do alto para a nossa vida. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, Paulo, ele fala também sobre o dever dos filhos. E ele vai falar aqui com relação às viúvas, tá? Mas isso serve em todas as ocasiões. Olha o que ele diz. 1 Timóteo 5, versículo 4 a 8, diz assim: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa,
e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia, entretanto, as que se entregam aos prazeres, mesmo viva, elas estão mortas, né? Prescreve, pois, estas coisas que sejam irrepreensíveis. Versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então, o que ele está dizendo aqui? Qual que é a prioridade dos filhos? É cuidar dos pais, dos seus progenitores, né? Isso é prioridade, né? Se você e eu, se a gente não cuida dos da nossa casa, nós somos piores que os descrentes, né? Nós negamos a fé em Jesus, tá? E tem aquela ocasião também que Jesus conta lá em Marcos, capítulo 7, ele dá uma dura nos religiosos, né? Porque olha a situação que se levanta aqui dentro da igreja. Marcos 7, versículo 6. Jesus, ele disse assim para eles, para os religiosos. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, seus hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Porque Moisés disse na lei, honra a teu pai e a tua mãe. E disse mais, quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem assim, se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que vocês poderiam aproveitar de mim é oferta para o Senhor, então os dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vocês mesmos transmitem, ainda fazeis muitas coisas semelhantes a estas, né? Por isso que vocês são hipócritas. Então, olha a dura que Jesus deu neles. Porque era assim, olha, vocês quando trazem oferta no templo, dinheiro, alimentos, doações, vocês já estão cumprindo a parte de vocês para com Deus. Então, vocês não precisam socorrer o pai e a mãe de vocês. Porque aquilo que você ia usar para socorrer o seu pai e a sua mãe, você trouxe como oferta ao Senhor. Era isso que eles ensinavam, entendeu? E Jesus falou, então, vocês dão um jeitinho de invalidar a lei de Deus que manda honrar pai e mãe para vocês serem beneficiados, para que as pessoas cumpram as tradições dos homens na igreja e não cumpram a lei e o mandamento de Deus, que é um só, é claro. Se o seu pai e a sua mãe precisa de você, precisa do seu dinheiro, da sua oferta, do seu recurso, da sua provisão, é ele que você tem que socorrer. Você precisa socorrer primeiro os de dentro da sua casa. A sua casa não pode ter falta de nada. A hora que a sua casa está toda suprida, aí você vai socorrer os de fora com os seus recursos. Isso é a lei de Deus, porque cada um tem que cuidar dos seus, né?
inclusive, a gente começou essa palavra falando que para escolher um líder religioso, era necessário observar isso. Se ele cuidava da sua própria casa. Porque quem não olha, quem não tem a sensibilidade de enxergar o que é necessário dentro de casa, nunca vai ter a sensibilidade de enxergar o que os de fora necessitam. Entendeu? Então, com relação aos filhos, eu acho que é isso, né? A orientação é essa, que você saiba submeter-se, né, ao pai e à mãe com sabedoria, sabendo quem são eles, a quem eles servem, né? E praticando o mandamento de Deus, que é respeitando, honrando, assim como você gostaria que você fosse tratado, né? Se colocando no lugar do outro, mas, por outro lado, se submetendo à palavra de Deus em primeiro lugar. Não permita que um conselho errado te afaste das palavras que darão vida para você, que é as palavras de Deus, tá? Aí, lá em Efésios, agora, com relação aos pais, né? Efésios 6, o mesmo texto lá, versículo 4 agora. Ele diz assim para os pais: e vocês, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, aqui eu já vejo, né, que existe uma responsabilidade sobre a vida dos pais, do pai e da mãe. Essa responsabilidade, ela é criar os filhos na disciplina, né, com ordem, com organização. Isso é responsabilidade do pai e da mãe, tá? Ensinar a organização, ensinar os horários, né? As crianças, principalmente, elas precisam ter uma rotina. Elas precisam ter hora para acordar, para estudar, para comer, para tomar banho, para dormir. Se você não colocar a criança para dormir, ela não vai dormir nunca. Ela vai dormir a hora que ela quiser, tá? Porque o relógio da criança é diferente do nosso relógio biológico. Então, cabe ao pai e à mãe trazer uma ordem para a vida daquela pessoa que ainda é pequena, né? O filho, ele nasce um papel em branco. A criança, ela é você que vai escrever a história dentro desse papel. Então, existe uma disciplina e existe uma responsabilidade de conduzir esta vida no caminho do Senhor, nas leis de Deus, né? E a gente tem que entender que o primeiro conceito que uma criança tem a respeito de Deus está relacionado ao pai e à mãe dela. Então, a criança, ela olha para o pai e para a mãe e ela vê uma autoridade suprema ali estabelecida. O que a mãe fala é lei, o que o pai fala é lei. Então, é o primeiro contato com a autoridade que ela tem. Se você não se colocar dentro desse papel, dessa função tão importante, com responsabilidade, vai acontecer uma distorção no crescimento dessa criança, né? Pais muito permissivos, a criança acha que ela cresce achando que Deus é assim. Acha. Tudo pode. Você acha que Deus vai me punir? Você acha que Deus vai me castigar? Entendeu? Ah, Deus entende, né? Eu dou um jeitinho aqui, outro ali, ele vai entender. Então, a forma como a gente cria o filho vai interferir no relacionamento dele com Deus mais tarde. Porque Deus tem uma personalidade e uma forma de lidar com o homem. E cabe a nós, pais, trazer isso para a realidade dos nossos filhos.
Através do quê? Da disciplina e e desse agir, né? De trazer esse conhecimento. Quando ele fala assim, que nós não devemos provocar os nossos filhos à ira, eu entendo, eu acho que é muito simplista a ideia de não irritar os nossos filhos, de não ficar provocando eles com brincadeirinhas bobas e tal. É claro que a gente não deve fazer isso com os filhos, porque, primeiro, é uma coisa desleal da nossa parte, nós somos adultos, né? E somos mais fortes, somos mais maduros, já conhecemos a vida. A criança não, a criança é indefesa, ela tem medo, ela é insegura. Então, fica óbvio que a gente não deve ficar provocando, irritando uma criança, né? A gente tem que trazer conhecimento e direção para a vida dela. Mas esta palavra, para mim, ela é mais aprofundada, tá? Eu coloquei assim, olha, que o pai, ele deve, em primeiro lugar, preocupar-se em como apresentar Jesus e o seu caminho de salvação para o seu filho. Porque somente assim o filho será livrado da ira vindoura. Então, não provocar os filhos à ira é não entregá-los à ira de Deus no futuro. Entende? Como assim, ó? Abre lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo... só para contextualizar, versículo 6 ao 10, tá? Paulo, ele está falando assim para essa igreja. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e imitadores do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vocês. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, Paulo, ele está falando aqui que essa igreja era um exemplo, porque essa igreja, ela imitava, né, o procedimento de Jesus e do apóstolo Paulo, e é uma igreja que converteu as suas atitudes ali naquele contexto, tá? Para servir a Deus. E dentro disso, né, desse abandonar a idolatria, os falsos deuses, para servir o Deus vivo, existe a fé, o aguardar a volta de Jesus Cristo, que vai nos livrar da ira vindoura. Que ira é essa? É a ira de Deus que vai cair sobre essa terra e vai trazer juízo e julgamento contra todo pecador, todo pecado que existe aqui. Então, o mundo, ele será julgado por causa da ira de Deus contra o pecado, e ele será julgado na volta de Jesus. Então, do que Jesus nos salvou? Jesus nos salvou dessa ira aqui, entendeu? Desse juízo que vai cair sobre a terra. Então, quando
Quando nós somos pais e mães, quando a gente gera uma criança, nós precisamos entender que cabe a nós conduzir essa criança num caminho que vai livrar eles desse castigo que vem de Deus. Entendeu? É a gente que tem que ensinar as coisas de Deus para os filhos, né? Lá no capítulo 5, está falando sobre a volta de Jesus, né? E ele diz aqui, olha, no versículo 8 e 9, ele fala assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas ele nos destinou para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso aqui que é a ira vindoura, tá? Essa ira será derramada na terra para a destruição de todo homem pecador. E a criança, ela nasce condenada, porque ela é filha de Adão. Todo ser humano precisa do perdão que vem de Jesus Cristo. É só através desse perdão que nós somos livrados do juízo de Deus. Se nós formos perdoados por Jesus, nós não seremos condenados, entendeu? Então, cabe aos pais não provocar os seus filhos à ira, não levá-los à rebeldia, à quebra da lei, entendeu? Com as nossas próprias atitudes, tá? E aí, existe uma forma de se fazer isso. Isso está lá em Provérbios, capítulo 23. (10 a 14) diz assim, olha. Não remova os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte, ele pleiteará a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois, se a fustigares com a vara, ela não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, olha isso aqui. Como que os pais, eles podem livrar a alma do filho da condenação eterna, da morte eterna, da ira de Deus que vai descer na terra, através da disciplina, exercendo a sua autoridade. Nesse caso, ele fala, fustigarás com a vara, né? Por quê? Porque você não vai matar seu filho se você der uma varada nele. Mas o filho, ele precisa de correção, né? Ele precisa de disciplina, ele precisa de limites. Olha o que ele diz assim, ó, não remova os marcos antigos, tá? Não começa a negociar com a palavra de Deus. Aquilo que foi colocado como limite para o homem, sempre foi colocado como limite para o homem, desde a antiguidade. Não é assim, são outros tempos, é outra geração, o mundo mudou. Não remova os marcos antigos. Encha a tua vida de conhecimento primeiro, para que você possa disciplinar e não retirar da criança o conhecimento de Deus e a disciplina que ela precisa, tá? No versículo 24 diz assim: grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Gente, o pai do justo, ele vai se alegrar muito, porque o que é um justo na terra? É uma pessoa perdoada por Deus. Então, você saber que o seu filho, pela fé em Jesus, ele é perdoado,
Não tem alegria maior que essa, porque ele será livrado da ira vindoura, né? Tá? No Provérbios 19 também fala sobre isso. Versículo 13 diz assim, olha. O filho insensato é a desgraça do pai. Então, gente, quer sofrer? Cria um filho sem disciplina, na insensatez, na falta do conhecimento de Deus, vai ser a sua desgraça no futuro. Por isso que muitas pessoas, elas não gostam do resultado que os filhos se tornam quando crescem, quando viram adolescentes. Por quê? Porque enquanto era tempo, não houve disciplina, não houve ensino, né? Deixaram crescer ao bel prazer, se tornaram pessoas insensatas, imprudentes, rebeldes, cujos pais não têm prazer nenhum. É uma desgraça para a vida de um pai. Um filho insensato. A própria palavra de Deus diz isso, né? Deixa eu ver aqui no 18. Olha o que fala aqui, Provérbios 19, 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Olha a ordem de Deus. Você não precisa se exceder a ponto de matar uma criança, um filho. Não se trata de violência, se trata de correção. Ah, mas ele não me obedece. Ah, ele obedece. Mas faça isso enquanto há esperança para você, enquanto você pode, enquanto você domina, enquanto as coisas estão nas suas mãos, porque a responsabilidade é do pai e da mãe, né? Deuteronômio, capítulo 6, Antigo Testamento, já havia lei. A lei nunca mudou, né? Olha aqui, versículo versículo 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ele é o único, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e você as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, o que é isso, gente? Isso significa que é responsabilidade do pai e da mãe transmitir as leis e as palavras do Senhor Deus aos seus filhos, usando a estratégia que for necessária. É falando no caminho, é falando sentado à mesa, é fazendo, é praticando. Quando fala aqui, ó, isso será atado como um sinal na tua mão. Mão fala. Não é para a gente enrolar a Bíblia na mão e nem pregar a Bíblia na cabeça. É para a gente se alimentar dessa palavra a tal ponto de ter esta palavra na nossa mente, no nosso coração e praticar para sermos um exemplo a ser seguido. Nós acabamos de ler que Paulo disse para os Tessalonicenses que eles eram livrados da ira vindoura porque imitavam a Paulo, que por sua vez era um imitador de Jesus Cristo. A gente só pode imitar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente conhece. Então, se o teu filho ele tem um exemplo dentro de casa, vai dar, não tem como dar errado. E a responsabilidade é do pai e da mãe, porque ele fala: você inculcarás aos teus filhos. Então, esta responsabilidade não é da tia da escolinha bíblica, tá?
não é da catequista. Essa responsabilidade é sua, é da mãe e do pai.